Bom, então, em relação ao acompanhamento presencial, na categoria individual, ele é feito conforme demanda específica. O que é uma demanda específica? Aquela demanda que a equipe avalia que vale a pena se ter um encontro, né, um acompanhamento mesmo individual para aquele caso. O que seria isso? Questões que prejudiquem a natureza do programa de apadrinhamento, que alguma coisa esteja acontecendo que confronte princípios éticos básicos, né? E, além disso, muitas vezes essa própria questão individual, que pode ser tratada num primeiro momento individual, mas ela pode gerar resultados, né, que sejam interessantes para o grupo. Então, não necessariamente esse atendimento que foi individual no primeiro momento, esse acompanhamento que foi individual, não pode reverter para um acompanhamento em grupo, né? Isso pode, ou os resultados, ou mesmo a própria situação, pode ser compartilhada depois, porque vai estar enriquecendo a experiência dos outros também. Tá? E o acompanhamento em grupo, que nós fazemos encontros mensais, que eu acho que eu já tinha adiantado. E como que foi delimitado esse formato, né? Nós fizemos uma pesquisa com os padrinhos, foi mandado um e-mail para todo mundo, perguntando sobre expectativas em relação ao grupo de acompanhamento, o que eles esperavam, e também questões mais práticas, como qual é o dia que é melhor, qual a duração que é melhor, né, qual o horário. Então, a partir dessas respostas foi estabelecido. Então, aqui, de acordo com a preferência dos padrinhos, nós trabalhamos com o sábado, é um sábado por mês. Né? O grupo tem 2 horas de duração e a gente alterna. Um mês a gente faz pela manhã e um mês a gente faz à tarde, no final da tarde. Justamente porque tem gente que fala, nossa, eu nunca posso vir porque eu tenho aula no sábado pela manhã, né? Eu tenho um compromisso fixo no sábado pela manhã. Então, nós fazemos, né, essa alternância a cada mês para poder contemplar o maior número de padrinhos e madrinhas possível. E esses encontros, eles têm uma dinâmica assim, que acontece muito própria, né? E muito flexível também. Mas, de modo geral, a gente busca dar uma orientação, né, para essas 2 horas. Então, o que acontece? Na primeira hora, normalmente, os padrinhos eles já trazem as questões que são principais para eles naquele momento, né? Então, essas coisas são levantadas e colocadas livremente por todo mundo que estiver presente. Todos vão se colocando, vão compartilhando aquilo que eu já falei. As dúvidas, as dificuldades, as conquistas, o que eles já conseguiram, como é que está sendo, né? O que ele está vivenciando naquele momento, no apadrinhamento. A percepção de algum tema, por exemplo, que foi tocado durante a preparação, mas que agora ele está sentindo, nossa, eu preciso que isso seja aprofundado, né? Eu estou sentindo a necessidade de falar um pouco mais sobre isso. Então, nessa primeira hora, é uma discussão em torno de tudo que está sendo vivenciado naquele momento, né? E, a partir da segunda hora, nós verificamos, a equipe verifica, né, o que foi trazido, né, o que o grupo trouxe, e busca fazer uma organização, justamente para tentar contribuir de forma efetiva na busca da solução do que é problema ali, né, do que tem sido levantado. Então, realmente fazer uma contribuição como parceiros que nós somos, né? Não o grupo, a equipe, ela tem um papel assim de facilitador, de catalisador das habilidades, dos recursos que o grupo tem, mas ele não é um papel de centralidade, ele realmente é um papel de parceria, né? De estar ajudando, porque nós, é claro, o apadrinhamento afetivo, ele existe aqui no Aconchego, ele existe desde 2002. Então, é claro que a equipe técnica ela tem uma vivência, né? Ela já passou por várias coisas que muitas vezes estão sendo apresentadas ali novamente. Então, existe uma contribuição a ser dada do que a gente já vivenciou, do que a gente já presenciou ao longo de todos esses anos. Então, a ideia realmente é que a gente seja um parceiro e está contribuindo na organização de tudo isso, né? Mas não como um papel, não é um papel de centralidade, é um papel de parceria mesmo.
Então, antes disso, quando a gente identifica os temas, por exemplo, é identificado um tema específico que todos os padrinhos estão trazendo, ou a maioria está trazendo, então a equipe também pode estar oferecendo. É claro que isso já é previamente preparado, né? Existem temas que sempre aparecem nos grupos, né? São temas recorrentes. Então, a equipe tem uma preparação para estar falando sobre aquilo, né? Então, se ela identifica que existe um tema central, né, que foi trazido naquele grupo, então aquele tema vai ser trabalhado durante esse segundo momento, né? Ele pode ser trabalhado de diversas maneiras, pode ser uma dinâmica de grupo, pode ser um trecho de filme, né? Pode ser só uma exposição oral, pode ser um depoimento de algum convidado, enfim. Mas é a nossa contribuição também nesse papel de rede. Tá? Monique, quer acrescentar alguma coisa? Você já está calada há muito tempo. Bom, gente, se houver alguma pergunta também podem ficar à vontade, tá? Para que eu fui oferecer? Só para destacar, assim, né, você falou que a gente tem um monte, né, de recursos que a gente pode utilizar nessa segunda hora para trabalhar, né? Então, o que significa isso, né? Justamente em função desses 10 anos, né, 11 anos já essa altura de experiência acumulada, evidentemente que a gente já tem algum material previamente preparado de nós que são típicos dessas situações, dificuldades, desafios e assim e por aí vai. Então, a gente já tem uma coisa, na verdade, semi-estruturada. Então, o que a primeira hora tem de, vamos dizer assim, desestruturada, ou seja, as pessoas vão falar espontaneamente, apresentar suas questões, vão haver debates e tal. A segunda hora não, a gente já faz uma condução para pegar o que aconteceu de mais, enfim, especial naquela primeira hora, de mais crítico, talvez se você preferir a expressão, pegar essa coisa que a gente já tem pronta na manga para trabalhar de uma outra forma, né? Para tentar ampliar um pouco mais o pensar de uma solução coletiva. Então, a primeira hora eu sinto um pouco isso. É uma apresentação de soluções individuais, tá certo? Soluções ou conflitos individuais. E a segunda hora, não. Aí a segunda hora é realmente para tentar construir soluções coletivas. Como é que a gente pode lidar com isso e não só como eu lidei com isso ou como eu estou lidando com isso, que é o que aparece na primeira hora. Só isso. Bom, gente, então, em relação ao acompanhamento virtual, a gente vive num mundo, né? Todo mundo está o tempo todo acessando a internet, e a gente percebeu que a gente também não poderia estar fora disso, né? Então, esses recursos são utilizados como ferramentas de comunicação e também de acompanhamento. Então, nós temos o nosso blog. Agora você pode abrir o blog, Lulu. Pode. O blog, ele é uma ferramenta abrangente, ela é uma ferramenta geral de divulgação do programa, né? O nosso blog, na verdade, ele pode ser acessado a partir da página do Aconchego. E ele é uma ferramenta geral que permite ter uma ideia, né, para as pessoas que precisam começar a ter uma ideia do que é o apadrinhamento. Essa ferramenta que a gente chama assim, mais introdutória, né? Ela é mais abrangente e permite estar num contato não só com os padrinhos e madrinhas, as pessoas que já conhecem, mas um contato permanente com a sociedade civil, pessoas que possam ter interesse no apadrinhamento. Então, o nosso blog hoje ele não está muito atualizado, talvez vocês não possam ver agora, mas se acessarem isso depois. Até por conta dessas questões que a gente já falou, nós temos hoje uma lista de espera, a gente tem um passivo aí para dar conta. Então, realmente, assim, essa questão da divulgação não tem sido priorizada, né, no nosso trabalho, mas, é claro, se fosse um outro momento, se fosse um momento em que a gente estivesse começando o apadrinhamento, com certeza isso seria uma ferramenta importante, poderosa, e que a gente estaria priorizando um pouco mais.
E aí a gente tem a nossa página no Facebook, né? Desde o processo de preparação, essa participação nas redes sociais, ela é bastante incentivada. Então, o que acontece? Muitos grupos, quando terminam o ciclo de preparação, eles criam um perfil próprio do grupo no Facebook. E aí isso permite que eles possam estar divulgando notícias entre eles mesmos, eles podem, inclusive, marcar reuniões, eles colocam lá a foto, né, assim, olha, esse aqui é o meu novo afiliado, em grupo. E como nós também participamos da rede social, nós também estamos acompanhando isso. Então, o grupo que está realmente utilizando isso, ele permite que a gente faça um acompanhamento mais próximo, porque ali a gente está recebendo, né, em tempo quase real, atualizações sistemáticas de como é que está se desenvolvendo o apadrinhamento nesse grupo como um todo, e até questões específicas de uma madrinha, de um padrinho em relação a alguma outra questão. Por último, nós temos a nossa newsletter. Aí nessa apostilinha que nós entregamos tem as cópias, tem 2 cópias dela, que tem essa carinha aqui. A partir de coisas que a gente percebe até a partir do Facebook, da comunicação dos padrinhos, muitas vezes surgem coisas que são interessantes que a gente já até aproveita aqui, porque a ideia, essa é uma ferramenta mais específica, porque o público-alvo são realmente os padrinhos e madrinhas, ela é enviada mensalmente por e-mail para todos, né, para todos os padrinhos e madrinhas do nosso programa, né? E aí a ideia principal a gente está mostrando ações e notícias produzidas pelos próprios grupos, né? Pelos grupos do nosso apadrinhamento. Então, a gente conta um pouco, porque muitas vezes a gente vê, nossa, tem uma ação aqui acontecendo num grupo, né, que pode ser muito interessante para um outro grupo. Então, é uma forma de estar socializando toda essa informação, caminhos, né, que vão sendo tomados em determinados pontos da rede, que nem todo mundo tem acesso, porque nem todo mundo pode estar, por exemplo, presente no encontro que é presencial mesmo, mensal. Mas ele recebe essa notícia, ele pode estar acessando essa informação também, né? E aí, além dessas atualizações em relação aos próprios grupos, a gente também divulga coisas que podem ser interessantes para o desenvolvimento da rede, que acontecem aqui na nossa cidade, né? Seminários, palestras, debates, enfim, que podem estar também relacionados com a questão da criança e do adolescente, que a gente acredita que podem ser interessantes, em alguma medida, para essas pessoas. E aí a gente tem uma sessão de curtas também, de estar noticiando, além disso, os grupos de preparação, os grupos de acompanhamento, né? Então, é uma forma de estar travando um diálogo com os padrinhos e madrinhas, de estar mais próximo, né? É um outro recurso, né? Um recurso completamente diferente do encontro em grupo, do acompanhamento em grupo, do acompanhamento individual também, mas que tem sido muito interessante, né? A gente tem recebido feedback bastante interessante nesse sentido e tem buscado realmente estar nesse papel assim, é uma contribuição, né, que a gente está trazendo. Nossa, a gente aqui do nosso lugar da rede, a gente enxerga algumas coisas que às vezes não é possível para aquele grupo estar enxergando. A gente está vendo que esse grupo está trabalhando assim, que tem sido, né, que tem acontecido determinado movimento aqui e que pode ser útil para todo mundo, pode ser benéfico para todo mundo pode aproveitar, né? Então a gente faz esse papel de estar fomentando isso, de estar ajudando a compartilhar tudo isso. Bom, e a única coisa que eu queria ainda ressaltar no final, que a Sabrina, inclusive, já falou, é em relação a especificidade de cada região, né? Então, essa é a experiência que nós temos vivido aqui em Brasília, DF, né? É claro que em cada lugar, em cada município, vão haver outras especificidades e outras questões, né? O nosso objetivo é mostrar um pouco
da nossa experiência, de como tem acontecido aqui com a gente. Também aprender, achei excelente a fala de vocês, né, de quem já tem um pouco de vivência em relação a isso também. Aprender coisas, porque o nosso intuito é estar sempre buscando evoluir, aprimorando essa metodologia, aprimorando esse trabalho. Tá? Agora, gente, eu gostaria de... Nós vamos passar para... Eu olhei para ela, eu não ia falar nada, mas eu só olhei e ela me pegou. Está vendo? Oh, meu Deus, os mais velhos nunca são respeitados. Na verdade, só para enfatizar 3 coisas, né? Uma é que... Na própria apostila de vocês, já estão os formulários e tudo mais que a gente usa, né? Mas como a Sabrina disse, a gente deve aperfeiçoar alguns deles. E aí o que a gente aperfeiçoar, a gente vai mandar para vocês. Então, por isso a importância da gente fazer essa lista, para a gente também ter essa rede entre nós. Outra coisa, o slide da oficina 4, por um erro nosso, não entrou dentro da oficina, da apostila. Então, é por isso que nós demos ela por fora, para vocês terem também o slide da oficina 4, tá? Outra coisa, assim, todo mundo já assinou essa lista oficial aqui? Não? Então, e a nossa listinha da nossa rede, alguém não colocou? Você não assinou nenhuma das duas, meu bem? Tá. Então, não vamos deixar de botar o nome nessas listas, porque realmente é necessário, né? A oficial já foi? Essa é a oficial. E a outra coisa só que eu queria realmente enfatizar com relação à questão do acompanhamento é o seguinte, né? Essas ferramentas, quer dizer, Facebook, blog e newsletter, na verdade, tendo em vista uma melhor segmentação desse público. Evidentemente que o nosso público principal é o público do apadrinhamento, tá certo? Acontece que o público do apadrinhamento, ele é composto de vários segmentos. Então, existe uma comunicação que precisa ser desenvolvida, especialmente com os profissionais dos serviços de acolhimento. Existe uma comunicação que precisa ser desenvolvida com os padrinhos e madrinhas. Existe uma comunicação para ser desenvolvida com a sociedade de uma maneira geral. Então, a ideia, na verdade, dessas três ferramentas é utilizá-las para esses públicos diferenciados, né? Então, por isso foi o que a Rosa disse. O blog, nesse momento, a gente não está usando muito, porque o blog é destinado a isso, a divulgar o apadrinhamento afetivo para tentar, né, atrair pessoas da sociedade civil para participarem do apadrinhamento. Nesse momento, nós estamos com lista de espera, então não adianta ficar criando expectativas que eu não estou em condição de dar conta no momento, tá certo? Mas a ideia é justamente ir utilizando essas ferramentas em função da segmentação desses públicos. A ideia não é usar tudo ao mesmo tempo, né? Você até pode, se você tiver com demanda para tal, mas a ideia é utilizá-las para ir, digamos assim, você ir atingindo esses pedaços desse público com o qual você quer trabalhar. E o Facebook, eu acho que foi talvez a maior revelação, pelo menos para mim, que na minha idade cresci sem nada disso, né? Eu pensei, será que isso vai dar no couro? Né? Assim, será que esse negócio de Facebook vai realmente nos ajudar alguma coisa? E eu posso dizer a vocês, sem qualquer sentido de pirotecnia, que a gente tem tido informações sobre o que acontece na rede que a gente talvez não teria em nenhuma outra circunstância e que rola no Facebook. Ou seja, informações importantes sobre o que está acontecendo, e vamos combinar, para o bem e para o mal, tá certo? Que aparecem lá e que não apareciam em outros lugares. Então, realmente, não é papo furado, não. Essas ferramentas realmente conseguem cumprir funções diferentes e elas realmente têm uma relação complementar. Então, se você puder tê-las e ter tantas outras que você acha que possam ser úteis, use. Use porque realmente são vários canais que você abre para essa rede se comunicar, para a circulação circular, tá certo? E para a informação circular e para você realmente ter uma visão muito mais próxima dessa realidade, dessa rede, da qual você faz parte. Tá certo? Fale, querida. Só uma questão. Você falou... Ela quer falar primeiro. Tá. Não, a minha... Na realidade, essa é uma curiosidade que eu tive, porque Monique falou que vocês estão trabalhando nessa perspectiva de apadrinhamento desde 2002, não é isso? Essa não, a perspectiva nova é desde 2011. 2002 a 2010 é que foi a metodologia anterior. Certo, mas o apadrinhamento aqui em Brasília, ele está figurando desde 2002, né? Pronto, só uma curiosidade